Bom dia! Mais uma vez que está na presença do Senhor, dia 9 para o dia 13. Pro dia 13 de 2024. Para começar o nosso estudo, nós vamos orar. Senhor, meu Deus, muito obrigada por esse dia. Abençoa o Senhor da tua palavra, que seu Espírito Santo sobre mim, que eu aprenda, que eu aplique, que me ensine muito mais. Em nome de Jesus, amém. Amém, Senhor. Glória a Deus. Qual é o capítulo? 41. Qual livro? Gênesis. São quantos versículos? 57. E qual é a versão da nossa Bíblia? King James. Muito bem, vamos lá. E aconteceu que, ao final dos 2 anos completos, Faraó sonhou, e eis que ele estava em pé junto do rio. E eis que saíram do rio 7 vacas gordas, acompanha Isadora, e de formoso aspecto, e pastavam na campina. E eis que 7 outras vacas saíram depois delas do rio, feias de aparência e magras, estavam em pé, junto às outras vacas sobre a margem do rio. E as vacas feias de aparência e magras comeram as 7 vacas gordas e de formoso aspecto. Então Faraó acordou. E ele dormiu e sonhou uma segunda vez. E eis que 7 espigas de trigo brotaram de um mesmo talo, cheias e boas. E eis que as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental brotavam depois delas. E as 7 espigas miúdas devoraram as 7 espigas cheias e boas. E Faraó acordou, e eis que era um sonho. E aconteceu que de manhã seu espírito estava perturbado, e ele enviou e chamou todos os magos do Egito e todos os homens sábios de lá. E Faraó lhe contou o seu sonho, mas não houve um que pudesse interpretá-lo para Faraó. Então falou o chefe dos mordomos a Faraó, dizendo: lembro-me hoje das minhas falhas. E Faraó estava irado com seus servos. E me colocou na prisão na casa do capitão da guarda. E o chefe... Lê direito, filho, do capitão da guarda. A mim e o chefe dos padeiros. Acompanhe com lápis que você E a mim, né? A mim. E a mim, né? Isso. E a mim, ao chefe dos padeiros. Vai? E nós sonhamos um sonho certa noite, eu e ele. Sonhamos cada homem de acordo com a interpretação do seu sonho. E havia lá conosco um jovem, um hebreu, servo do capitão da guarda, e nós lhe contamos, e ele nos interpretou nossos sonhos. Para cada homem, de acordo com o seu sonho, ele interpretou. E aconteceu que, assim como ele interpretou para nós, assim foi. A mim, ele restabeleceu para o meu ofício, e a ele enforcou. Então Faraó enviou e chamou José, e eles o trouxeram apressadamente da masmorra. E ele se barbeou e mudou as suas vestes e veio a Faraó. E Faraó disse a José: sonhei um sonho, e não há ninguém para que possa interpretar. E eu ouvi dizer de ti que tu pode entender o sonho para interpretá-lo. E José respondeu a Faraó, dizendo: não está em mim. Deus dará a Faraó uma resposta de paz. E Faraó disse a José: no meu sonho, eis que eu estava em pé na margem do rio,
E eis que saíram do rio 7 vacas gordas e de formoso aspecto, e pastavam na campina. E eis que 7 outras vacas saíram depois delas, feias de aparência e magras, tais como nunca vi em toda a terra do Egito, quanto à fealdade. E as vacas magras e feias à vista comeram as primeiras 7 vacas gordas. E quando os haviam comido, não podiam saber que havia Isadora, leia com atenção direito. que as haviam comido, mas ainda eram feios à vista, como no início. Então acordei. E eu vi no meu sonho, e eis que 7 espigas brotaram de um talo, cheias e boas. E eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotaram depois delas. E as espigas miúdas devoraram as 7 espigas boas. E eu contei isso aos magos, mas não houve ninguém que pudesse interpretá-lo para mim. E José disse a Faraó: o sonho de Faraó é um. Deus mostrou a Faraó o que ele está para fazer. 6. E as 7 vacas boas são 7 anos, e as 7 espigas boas, e as 7 espigas boas são 7 anos. O sonho é um. E as 7 vacas magras e feias à vista que saíram depois delas são 7 anos. E as 7 espigas vazias queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Isto é o que eu tenho para falar a Faraó. O que Deus está prestes a fazer, ele mostrou a Faraó. Eis que vem 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles surgirão 7 anos de fome. E toda a fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. Consumirá a terra. E a fartura não será conhecida na terra por causa da fome que se seguirá, pois esta será muito grave. E por isso o sonho foi repetido a Faraó 2 vezes. É porque a coisa está estabelecida por Deus, e Deus em breve a fará acontecer. Agora, faça Faraó encontrar um homem prudente e sábio, e o coloque sobre a terra do Egito, que Faraó faça, e que ele nomeie oficiais sobre a terra, e que recolham 1/5 parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem eles todo o alimento desses bons anos que vêm, e amontoem trigo sob a mão de Faraó, e que guardem alimento nas cidades. Vai, meu bem. O que eu vou ler? 36. Eu falei para você ir acompanhando, não se perca. E este alimento será para o provimento da terra durante os 7 anos de fome, 7 anos de fome, que haverá na terra do Egito. Para que a terra não pereça a fome. E a coisa foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. E Faraó disse a seus servos: acharemos alguém como este, um homem em quem está o Espírito de Deus? E Faraó disse a José: visto que Deus te mostrou tudo isto, não há ninguém tão prudente e sábio como tu és. Tu estarás sobre a minha casa, de acordo com tua palavra. Todo o meu povo será governado. Somente no trono eu serei maior do que tu. E Faraó disse a José: vê, coloquei-te sobre toda a terra do Egito. E Faraó tomou seu anel da sua mão e o colocou sobre a mão de José, e o vestiu com vestes de linho fino, e colocou um colar de ouro em volta do seu pescoço.
e o fez subir na segunda carruagem que ele tinha. Está acompanhando? Está acompanhando? E clamaram adiante dele: ajoelhai! E ele o fez governador sobre toda a terra do Egito. E Faraó disse a José: eu sou Faraó, e sem ti nenhum homem levantará sua mão ou pé em toda a terra do Egito. E Faraó chamou o nome de José Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher Azenate, a filha de Potífera, sacerdote de On. E José saiu por toda a terra do Egito. E José estava com 30 anos de idade quando ele estava diante de Faraó. Vai, filho. Quando ele estava diante de Faraó, o rei do Egito. E José saiu da presença de Faraó e foi para toda a terra do Egito. E nos 7 anos de fartura, a terra produziu aos montões, e ele ajuntou todo o alimento dos 7 anos que havia na terra do Egito e armazenou o alimento nas cidades. O alimento do campo que estava ao redor de cada cidade, ele armazenou da mesma forma. E José ajuntou trigo como a areia do mar, muitíssimo, até ele perder a conta, pois era sem número. E a José nasceram 2 filhos antes de virem os anos da fome, que Azenate, a filha de Potífera, sacerdote de On, lhe deu. Vai, filho. O homem lhe deu. E José chamou o nome do primeiro Manassés, pois Deus disse a ele: me fez esquecer todo o meu labor e toda a casa do meu pai. E o nome do segundo chamou Efraim, pois Deus me fez ser frutífero na terra da minha aflição. E os 7 anos de fartura que houve na terra do Egito terminaram. E os 7 anos de escassez começaram, de acordo com o que José havia dito. E a escassez estava em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. E quando toda a terra do Egito teve fome, o povo clamou a Faraó por pão. E Faraó disse a todos os egípcios: ide a José, o que ele lhes disser, fazei. E a fome estava sobre toda a face da terra. E José abriu todos os depósitos e vendeu aos egípcios. E a fome aumentou muito na terra do Egito. E todas as regiões vinham ao Egito a José para comprar trigo, porque a fome era tão grande em todas as terras. Viu? Amém? Amém. Agora vamos para o Salmo. Qual é o Salmo? O Salmo... Ué? 64. 64. Já passou. Vai até quanto? Vai até o 10. Vai lá. Ouve a minha voz, ó Deus, na minha oração. E preserva na minha vida do medo do meu inimigo. Esconde-me do conselho secreto dos perversos, da insurreição dos trabalhadores da iniquidade, que afiam a sua língua como uma espada e curvam os seus arcos para atirar suas flechas até palavras amargas. Já leu iniquidade? Hã? Já leu iniquidade? Iniquidade? Eu digo não. Que eles possam atirar no secreto e no prefeito repentinamente atiraram dele e não temem. Eles se encorajam em uma questão maligna. Tratam de armar laços secretamente. Eles dizem:
Quem os verá? Eles vasculham iniquidades, realizam uma busca diligente. E ambos, o íntimo pensamento de cada um deles e o coração são profundos. Mas Deus atirará neles como uma flecha repentinamente eles são feridos. Assim eles farão sua própria língua cair sobre si mesmos. Todos os que o virem fugirão, e todos os homens temerão e declararão a obra de Deus, pois eles considerarão sabiamente o seu fim. Os justos ficarão felizes no Senhor e confiarão nele e todos os restos de coração se glorificarão. Amém? Amém, querida. Gente, não vamos orar para encerrar, tá bom? Senhor, meu Deus, muito obrigada por esse dia. Abençoa essa live que eu fiz para essas crianças de assistido. E também abençoa a minha família, a minha escola, a minha família, a minha mãe, o meu pai, a minha avó, o meu time e muito mais. Em nome de Deus, amém. Amém. Tchau, gente. Beijinhos e até a próxima, tá bom? Tchau, tchau.